Fala galerinha do YouTube, estou aqui para mais um vídeo e hoje, gente, nesse vídeo eu venho falar uma situação não muito boa, que o Vasco vai ter essa paralisação para a Copa do Mundo e o Vasco vai ficar alguns meses na zona de rebaixamento. Então, gente, o Vasco da Gama entra na pausa do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo na zona de rebaixamento, então ele vai ficar no Z4. O Vasco da Gama perdeu para o Atlético Mineiro em São Januário. Terminou a 18ª rodada simplesmente na 17ª colocação com apenas 20 pontos. E vai passar os próximos meses no Z4. O planejamento atual envolve a busca por reforços durante os 50 dias de paralisação no torneio. Então vai ser assim, o Vasco vai ficar assim uns 2 meses no C4, 2 meses na zona de rebaixamento. Porque o Vasco perdeu para o Atlético Mineiro em São Januário e vai passar aí 2 meses, praticamente 2 meses aí na zona de rebaixamento com 20 pontos. O Vasco está com 20 pontos, com 5 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Então ele está assim com um número negativo, está com mais derrotas do que vitórias, negativo. A equipe acumulou 3 derrotas nas últimas 3 rodadas do Campeonato Nacional. E por causa dessas derrotas, selou a entrada no Z4, infelizmente. E o clube priorizou o Campeonato Brasileiro no primeiro semestre e utilizou times reservas na Sul-Americana. Então isso mostra que priorizar o Campeonato Brasileiro não adiantou nada, porque o Campeonato Brasileiro a gente está na zona de rebaixamento, com mais derrotas do que vitórias, então assim, deixou de passar em primeiro lugar na Sul-Americana para priorizar o Campeonato Brasileiro e está na zona de rebaixamento com 20 pontos. O que esperar, gente, dessa parada aí de 50 dias? Janela de transferências, a diretoria está mapeando o mercado. O clube está aí buscando negociações com outros clubes, procurando reforços aí nessa parada de 50 dias. Férias. O elenco entrou de férias em cerca de 20 dias. E deve retornar ao centro de treinamento no final de junho. No final do mês 6, o time deve retornar ao centro de treinamento para dar início à sequência da temporada. Então vai ter aí umas férias de mais ou menos 20 dias, né, para os jogadores descansarem. E vai ter essas férias. E também tem outras competições. O time segue vivo nas oitavas de final da Copa do Brasil e nos playoffs da Copa Sul-Americana. Então, gente, eu vi notícias aí de muitas críticas ao Renato Gaúcho, falando que deve demitir o Renato. Mas assim, gente, eu não concordo, porque já tem muita coisa que está acontecendo e a culpa não é somente do Renato Gaúcho. Ele sim tem influência, ele tem uma parte da culpa, mas também a gente tem que culpar as pessoas que jogam, que são os jogadores, o elenco. Quem joga o jogo, quem vai para as partidas e disputa são os jogadores. Eles que ali têm a maior influência nisso. Então, já aconteceu com o Rafael Paiva, com o Ramon Dias, com o Fernando Diniz. Então, assim, Fernando Diniz mesmo, tava todo mundo falando fora Diniz. Só que aí, Fernando Diniz saiu. Mudou alguma coisa? O time está assim, voltou, melhorou tudo? Não. Então, assim, tem que parar de culpar só o técnico. O culpado não é só o treinador. Sai e entra treinador e é a mesma coisa. O Vasco não consegue, ele não tem constância. Ele tem que contratar jogadores bons, que competem de verdade, que são bons, que honrem a camisa. Porque esses jogadores não dá. Temos Breno, Lucas Piton, Tietê, Saldívia, que são jogadores assim, fora. Esses aí fora, gente. Porque não dá. Então, assim,
O Vasco tem que parar, a torcida também tem que parar de culpar só o técnico. O técnico ele tem influência, tem culpa, sim, mas ele não é o único culpado. O pessoal trata como se ele fosse o único culpado. Os jogadores que são o que compete, os jogadores que disputam os jogos, eles também têm culpa nisso. Então foi esse o vídeo, gente. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, fui, valeu!